Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Oi! Alô, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. O tema de hoje é importantíssimo. Já já eu conto para vocês qual vai ser. Nós estamos começando o programa, pasmem os senhores e as senhoras, número 2000, está aqui na tela, 523. É programa que não acaba mais. Espetacular! Todo mundo já sabe que no último dia, 1º de abril, próximo passado, o Show Mais comemorou 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. O Jimmy Sanchez bota maravilhoso nisso. É um negócio fantástico. Faz tanto tempo que no comecinho, hoje nós podemos contar a história. A gente usava o telefone. Ó, o telespectador ligava para cá. Alô, TV Mais, pois não? Qual é o tema? Elvis Presley. Eles querem que falem do Elvis Presley com imagens da Graceland, lá em Memphis, no Tennessee. Funcionava assim. Isso. Agora não é mais assim. Agora é, ó, pá. É na base da tecla www.tvmaisabc.com.br. O mais é por extenso, M-A-I-S. Então fica TV, M-A-I-S, ABC, tudo juntinho. .com.br. Isso. Aí você liga, você tecla, aliás, você pode pedir o tema que você quiser. Fique à vontade. Você pode pedir reprise, você pode sugerir profissionais importantíssimos. Tem tanta gente, nós já estamos com mais de 6 mil convidados que aqui vieram. Mas faltam outros tantos, se não mais. Nossa região é riquíssima de excelentes profissionais. Portanto, fiquem à vontade. Vamos começar de imediato o programa desta noite, mas eu tenho de perguntar para a nossa parte operacional, formada exclusivamente por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, gente que está no trabalho de conclusão de curso, que passam por aqui, se especializam, põe na prática tudo aquilo que aprenderam ou estão aprendendo na facul e depois, Jimmy Sanchez, o que acontece, eles se catapultam para outras emissoras, não só de São Paulo, como também outras cidades do interior, e tem gente trabalhando até no exterior. Portanto, galera, vocês estão afins, meninos e meninas, de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Hoje não teve aquele Aquilo quem faz é o Jimmy Sanchez, se eu não me engano, viu? Eu estou pesquisando, nós vamos encontrar, vamos fazer um exame da voz, né? De ultrassonografia, é outro exame. É sonografia para saber quem grita daquele jeito. Então, atenção, atenção, tripulantes, atenção, senhoras e senhores, preparar a aeronave para decolagem imediata. Hipertensão arterial, um mal silencioso. Levanta a fúria para eles aí, Jimmy Sanchez. Modulando 1000 nos céus do Brasil. Bom, gente, hoje nós estamos recebendo no nosso programa, repito o título do tema, hipertensão arterial, um mal silencioso, o Dr. Marco Finger, que é cardiologista da clínica Pulsare. Enquanto estiver pulsando, está tudo bem. O duro é quando para. Muito boa noite, muitíssimo obrigado pela presença, Dr. Marco Finger. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos tentar ajudar um pouquinho. Com certeza vai ajudar. Um pouquinho sobre hipertensão, o mal silencioso, tentar dar algumas explicações, algumas orientações, desmistificar um pouquinho essa doença
e tentar que as pessoas entendam, né, que como ele é um mal silencioso, você não sente nada. E aí, por que eu tenho que tomar medicação? Por quê? Eu não Aliás, se a sinto gente nada. parar para pensar, né, doutor Finga, é um órgão que está, muitos com 40 anos, 50, 30, 8, 9, sei lá, mas desde que a gente nasceu, o bichinho não para, né? Não para ali. Ele fica 60 pulsando. a 80 batimentos por minuto. E é bom que não pare também, porque esse negócio de morrer não está com nada, viu, O doutor? pulso tem que pulsar, né? Ah, não, o que é isso? Eu não sei com que cuidados a gente deve tratar o coração, esse órgão tão importante, tão cantado em músicas, né? Correto. O coração é um órgão, né, um órgão muscular que sofre interferência do meio ambiente, da nossa genética. E ele nasce com a gente batendo, né, com crianças recém-nascidas, até uma certa idade, uma frequência mais alta. Depois, na vida adulta, ele vai de 60 a 80, até 100 batimentos por minuto. A gente diz que está dentro da variação da normalidade. Um batimento de 50 a 100 em repouso é tido como normalidade. E ele sofre a influência que ele tem que bater o sangue, levar esse sangue lá para os órgãos vitais, lá no... Até o dedão do pé, dedão né? do pé. E ele tem que vencer uma resistência que é imposta a ele pelos vasos sanguíneos. Então, e essa resistência nos traduz como a pressão arterial. A resistência é contra quem o sangue o coração tem que impulsionar esse sangue, né, levar para frente. E essa resistência vascular é dada pelos vasos sanguíneos que levam o sangue. Canalizam, né? Vão levando o nosso sangue. Tem vasos importantíssimos, né, doutor? Nós saímos das grandes artérias, vão até os capilares, que são os últimos, né, vasinhos sanguíneos que estão lá nas que nossas... vão irrigando, né? Lá na que nossa nem célula. afluentes dos rios, né? Isso. Né, saímos de um grande vaso, né, um grande vaso que está na saída do coração, que é a aorta. Ela vai se ramificando para todas as grandes artérias, pequenas artérias, arteríolas e os chamados capilares, que é o que difunde, né, o oxigênio e a glicose, que no fundo é o nosso combustível, né? Então, esses vasos, eles têm uma resistência e o coração tem que vencer essa resistência. E essa resistência, ela é influenciada também, né, pelos fatores ambientais e pelos fatores intrínsecos das pessoas. E essa resistência é que vai nos dar a pressão arterial. Então, a pressão arterial é a resistência que o coração tem que vencer para impulsionar o sangue para frente, né? E isso vai acarretando mais esforço ao coração. Tá. Então, essa é a razão. Porque ele que fica com todo o compromisso. Isso. Ele tem que se virar bate para levar o sangue, e ele relaxa, então ele faz a sístole, que a gente fala, que é o coração bater, e ele vai se relaxar, que é a diástole, para receber o sangue de volta. E nesse intervalo que a gente chama que é feita a perfusão dos órgãos. Ou seja, a perfusão Agora, doutor, é levar o sangue para os órgãos. O nosso programa tem uma forte tendência didática para a gente aprender. Ele é bem simplesinho, né? Fazer uma pergunta, talvez, bem de leigo mesmo. Todo coração é igual de tamanho, mesmo de compleição, ou não? Tem coração grande, coração pequeno, coração torto, coração pontudo. Como é que é isso? Não, o coração, ele está localizado, né, no centro do nosso órgão, do nosso coração, do nosso peito. Ele tem mais ou menos, varia da compleição da pessoa, do tamanho da pessoa, ele varia. A gente brinca, ele é mais ou menos como uma mão fechada, né? Sua mão fechada aqui é o tamanho do seu coração, mais ou menos aqui, né? Ele pesa aí 235 gramas, está ali. E é assim que ele vai viver sempre, batendo no coração. E ele tem 4 câmaras, né? Na verdade, nós temos 4 câmaras no coração. Átrios, ventrículos, e temos 2 corações. O coração esquerdo, que é esse que sente pulsar, que é o que leva o sangue para o organismo, e um coração direito, que é o que recebe o sangue do pulmão, que faz a circulação do pulmão. Um que entra ou que sai? Lembra assim, o sangue, ele leva o oxigênio. O oxigênio que nós respiramos, ele entra no pulmão, ele entra no sangue, e ele tem que levar para todas as nossas células. Nós vivemos uma coisa que chama respiração celular, que é oxigênio mais glicose. É a nossa combustão, é a nossa gasolina, né? Então, o coração, ele tem que, o lado esquerdo, levar o sangue para frente, e depois ele retorna lá para o pulmão com o gás carbônico, ele leva o oxigênio, tira o gás carbônico e volta lá no pulmão, recebe o oxigênio, vem para o coração esquerdo e manda lá. Então, essa é a circulação sanguínea.
Tem fundamento que a panturrilha, ou as panturrilhas, né, elas ajudam nesse bombeamento como se fossem o segundo e o terceiro corações? A gente chama isso de retorno venoso, né? O retorno venoso é o sangue que vem com gás carbônico para o pulmão. Então ele tem que voltar. Então cada vez que dá um passo, a musculatura da panturrilha comprime essas veias, as veias são mais compressíveis que as artérias, e esse sangue volta, né, volta mais para o coração direito, e com isso você mantém uma quantidade boa de sangue. Esse é o princípio, esse é o chamado coração periférico, né? Então, quando a gente tira a pressão, não é que todo mundo fica vidrado em tirar a pressão, né? Às vezes em aparelhos não tão bem conceituados, calibrados, né? A hipertensão, e para você, a pressão, para você medir, você tem que ter alguns parâmetros para você medir, alguns cuidados para medir a pressão. Você pode vir da rua correndo e medir a pressão, né? Vai alterar. Você não pode estar desconfortável para medir a pressão. Você não pode estar com sua bexiga cheia, por exemplo, você não pode, né? A pressão a gente mede um paciente calmo, descansado, ele chega lá no consultório, ele tem que esperar um pouco, né? Tem que sentar, relaxar um pouco, senta numa cadeira, né? Um respaldado, né? Os pés no chão, o braço segurado, a perna bem né, recostada, e mais ou menos na altura do coração, o seu braço com a palma da mão para cima. Nessa posição. Você mede a pressão. Você mede a pressão uma vez. Nunca com uma medição só a gente vai dizer, você é hipertenso, né, você precisa ter no mínimo 3 medições, né, acima de 14, 140 por 90, para dizer que a pressão, né? Então, numa primeira consulta, o paciente, se ele chega sem queixas, não tem nenhum sintoma, tal, está a pressão 15 por 9, 150 por 90, a gente fala 15 por 9, né? 150 por 90. Ele é hipertenso, eu não posso afirmar, eu preciso de mais medidas dessa pressão, né? Para determinar a hipertensão. Porque hoje nós pesquisamos, nós procuramos o controle da hipertensão, porque, como o título do programa já disse, ela é um mal silencioso. A grande mortalidade hoje no mundo moderno, mais de 30% das mortes, são causadas pelo que a gente chama de evento cardiovascular. Evento cardiovascular. Bom, o que é isso? AVC, acidente vascular encefálico, e infarto. Mais AVC do que infarto. Nós temos mais acidente vascular cerebral e infarto. E o que tem a ver a pressão alta com isso, a hipertensão? Então, doutor, eu vou pedir licença, porque eu estou ficando já nervoso aqui, que estão me avisando para ir para o comercial, estou hipertenso já aqui. Então, o que tem a ver é a pressão arterial alta com o infarto, é isso? Exato. Vamos deixar para o início do segundo bloco? Correto. Tomar uma aguinha, que esse papo de coração, vou te falar, só de pensar que o bichinho não pode parar. Aliás, os cientistas do mundo todo não poderiam fazer um aparelhinho que a gente comprasse pela internet, andando anexo aqui? Aí você podia comprar para mais 15 horas, para mais uma semana, para mais um mês, até dar tempo de se curar, ou de operar, tirar, voltar. Não precisava ser na hora ali. Vamos adiar um pouco, esse negócio de morrer não está com nada, viu? Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Mas de jeito nenhum eu vou deixar de falar da LL Presentes da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, gente, é uma loja muito bonita, só indo lá mesmo para testemunhar o que eu estou dizendo. Agora tem as consultoras da LL, você pode ir com uma amiga, 2, 3, passar horas agradabilíssimas na LL, tomar um cafezinho, tomar um chazinho, um ambiente de primeira qualidade. É por isso que eu digo, quem compra na LL tem produtos em casa que você não encontra em lugar nenhum. Dá uma passada lá, vocês vão ver que legal que é. LL Presentes, marque bem, agende aí, Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, Jimmy Sanches, já estamos de volta com hipertensão arterial, um mal silencioso.
Show Mais de número 2523, recebendo com muito prazer o cardiologista da clínica Pulsare, o Dr. Marco Finger. Dr. Finger, vamos agora mergulhar mesmo no tema, nessa correlação da pressão alta com o infarto. Então, é assim, como nós mencionamos antes, a maior causa de mortalidade no mundo, no nosso mundo moderno, e o Brasil tem as doenças dos países desenvolvidos, né? Então, a grande causa de morte no Brasil são os eventos cardiovasculares, o acidente vascular cerebral, o AVC, popular derrame, né? Uhum. E os infartos. Então, nós temos muito mais derrame do que infarto. Acontece o quê? Eles carregam uma relação direta com a hipertensão. Nós sabemos que mais de 80% dos pacientes que têm um AVC, eles estão associados à hipertensão, à hipertensão arterial sistêmica. Os infartos também, em torno de 60% deles estão associados aos pacientes hipertensos. Então, a correlação é 80% dos casos de derrame, ou de AVC, tem hipertensão associada. Então, é importantíssimo a gente controlar esse mal silencioso. Por que é difícil de controlar? Queria que você soubesse que apenas um pouquinho mais de 20% dos pacientes hipertensos conseguem controlar a pressão. Agora, o que é na realidade um infarto? O que acontece? O infarto nós agudo, leigos achamos que estoura a veia. Não. Nós temos uma artéria, as artérias que a gente chama as artérias coronárias, que são as artérias que levam o sangue para o músculo cardíaco. Então, infarto é toda a morte celular em decorrência de falta de sangue. Então, eu tenho uma obstrução aguda das minhas artérias coronárias, né? Então, um paciente que é hipertenso, que é diabético, que é tabagista, né? Que o cigarro está sempre associado, né? Que é alcoólatra. Que é o alcoólatra. Ele fica vulnerável às artérias dele. Então, eu tenho uma agregação, assim, uma coagulação, uma trombose, né? A gente fala, quando é dentro do corpo, a gente chama o sangue coagulado, você vê aqui fora, quando a gente fala lá dentro do corpo, a gente chama de trombose. Que é um trombo, né? Que é trombo. Uma pedra no caminho, né? Que vai fechar aquele caninho, aquele vaso, vai fechar aquela luz do vaso e vai faltar sangue para frente. Tá. Vai faltar. Então, aquele músculo cardíaco vai morrer. Né? E de acordo com a pessoa for atendida, as consequências vão ocorrer. Quanto mais rápido eu consiga fazer um tratamento efetivo, né, ou nos centros mais desenvolvidos, a gente vai lá com o catéter, né, que a gente chama da angioplastia, vai lá e limpa, põe um balão ali e abre aquela artéria, ou faz uma medicação na veia que dissolve aquele trombo, e isso salva o músculo cardíaco. Então, mas isso já é a consequência da hipertensão, as consequências mais difíceis da hipertensão. Doutor, o desfibrilador, para que serve? O desfibrilador, assim, uma das causas de morte nossa são as mortes elétricas. As mortes elétricas é o meu coração entrar numa arritmia, que eu chamo de fibrilação ventricular. Então, eu tenho o batimento cardíaco, que vai de 60 a 80. Lento ou acelerado? Acelerado. A fibrilação é sempre rápida. Está pum, 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 rápido, porque não dá tempo de encher o coração. Mas isso, né? Então, esse é uma parada cardíaca, quando você não tem pulso, e você dá um choque, um desfibrilador, né, na coordenação do coração, né, em cima e na ponta do coração, uma carga, né, tanto contra esse disparo. E não, você bate, passa uma corrente elétrica no coração que restaura a atividade elétrica normal do coração. E por que ele entra em acelerar? Porque ele perde o local normal dele. Perde o compasso. Ele perde o compasso dele, perde o local normal. Ou porque eu tenho uma alteração, por exemplo, eu fiz um infarto, e aquela área que está morrendo, o infarto ali, libera muitas enzimas que vão aumentar a excitabilidade do músculo cardíaco. E ele começa a disparar ali, naquele coração, diferente do lugar normal do coração. Ou se eu tenho alteração no que a gente chama de eletrólitos, né? Eu tenho, por exemplo, um paciente renal crônico, não dialisou, faltou na diálise, então um elemento dele fica muito alto e aquilo tira a estabilidade elétrica do coração e ele faz uma arritmia. E esse desfibrilador coloca a função dele é você dar um choque e para que o coração restabeleça o seu ritmo normal. Mas não é aquele mesmo choque que os
socorristas dão. É aquele mesmo. Ah, é o mesmo? É o mesmo. Então, eu tenho esse é o desfibrilador externo. Ah, esse é o externo. É o externo. E nós temos nos pacientes de alto risco de ter morte arrítmica, que são os pacientes que sobreviveram de infarto, por exemplo, que o coração já não tem a função normal dele. Esses pacientes têm risco de ter arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares, fibrilações ventriculares. Então, daí tem um aparelhinho semelhante a um marca-passo que tem essa função. Você implanta e deixa dentro, na ponta do coração. E ele vai reconhecendo o batimento elétrico, como se fosse um eletro. E se o paciente entrar nessa arritmia, ele tem um algoritmo lá dentro dele que faz essa leitura, entende aquele batimento como sendo uma arritmia e ele dá um choque. A pessoa pode morrer por alguns minutos? E se pode, por quanto tempo no máximo? Não, depende do atendimento, né? Depende do atendimento da pessoa, tá? Quanto mais tempo você demorar para fazer o atendimento, isso chama-se morte súbita, né? Então, morte súbita. Hoje é um termo engraçado, a gente fala recuperado de morte súbita. Exatamente. O paciente tem uma parada cardíaca, fica sem pulso. Conforme vai se prolongando sem atendimento, em minutos ele morre, né? Para a circulação, edema cerebral, morreu. Não há oxigenação cerebral. Não vai o sangue, quem leva oxigênio é o sangue, né? Então por isso que a massagem cardíaca é importantíssima. Essa massagem faz o papel do pulsar do coração. O pulsar do coração. Então, massagem cardíaca bem feita, com pessoas bem treinadas, né? Não precisa ser, pode ser... Então, mas ele pode ficar 1 hora lá, por exemplo, enquanto não há uma recuperação? Podemos ficar 1 hora, depende dos cuidados tomados, da técnica cuidada, do local do atendimento, né? Hoje nós temos maquininhas, né? Temos umas máquinas que tu coloca e elas fazem a pulsão, né? Você não precisa nem você massagear mais. Mas é um aparelho que massageia as pessoas e tal. Doutor, qual é o grande inimigo do coração? Cigarro. 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 Dos fatores modificáveis, né? Eu sempre brinco, quando nós vamos falar em prevenção, na hipertensão, eu sempre digo, né? Nós temos os fatores não modificáveis. O que são os fatores não modificáveis? Por exemplo, a hipertensão, ela tem uma ligação de hereditariedade, ou seja, a história da sua família. Então, esse é um fator não mutável, não modificável. Quem tem na família. A idade. Quanto mais velho você vai ficando, maior o seu risco de ter um evento cardiovascular. Isso não modifica, né? Pelo desgaste, inclusive. Só não tem, né? Não aumenta o risco quem morre antes, né? Então, passou uma idade, vai aumentando. Os homens têm mais risco do que as mulheres de eventos cardiovasculares. Mais riscos. Os homens têm risco. Por causa da bebida, por causa do nervosismo? Não sabe direito, né? Nós sabemos que os homens têm mais risco, talvez sejam mais hipertensos, o colesterol mais elevado. O homem tem as coisas mais, fuma mais do que as mulheres. A gente fica nervoso por nada. Bobeira, né? Mas não é verdade? É verdade. E a raça, né? Então, a gente sabe que a pressão alta, ela é 2 vezes mais prevalente em quem não é da raça branca, né? Então esse também é a parte não modificada. A tez escura. Então, os amarelos, os negros, eles têm mais incidência. Mais prevalência de hipertensão. E por que seria? Há uma explicação científica? Talvez seja pela chamada resistência ao sal, eles têm mais dificuldade com relação ao sal, né, que seja um dos grandes fatores de risco. E eles são, a gente chama de não responsivo, né? Então eles têm mais sensibilidade ao sal. Talvez seja uma das coisas. Ao longo dessa década e 2 anos que eu falei no começo do programa, a gente tem levantado a bandeira contra os 4 pós brancos: açúcar, sal, farinha de trigo e cocaína, não é? Que devem ser extirpados, eliminados, não é? Exatamente. Então, desses fatores, nós só temos que cuidar, não temos que fazer, nós somos não modificáveis. E dos modificáveis, nós temos que sempre... O cigarro, não tem conversa, o cigarro. A atividade física deve ser encorajada sempre. Então, redução de peso. A redução de peso carrega uma relação com os níveis de pressão arterial. Inclusive da circunferência abdominal, exatamente, principalmente. Né? Você sabe que a circunferência abdominal tem que ser menor que o seu quadril, né? Essa relação tem que ser de 0,87. Mais ou menos por aí, né? Então, tem que ser menor? Menor que 1. Então, a sua circunferência abdominal tem que ser menor que a sua circunferência de quadril. Nossa, a diferença é grande, mas ao contrário. Os homens, as mulheres têm que não, né? Os homens têm essa diferença. Então, tem que ser menor do que 1, né? 0,87. A atividade... Voltando lá atrás, então, nós estamos te falando, né? A atividade física, a redução do peso,
cigarro, redução da ingesta alcoólica, né? É importante você reduzir, né, a quantidade de álcool ingerido. Tem um limite que a gente fala em torno de 30 gramas de álcool por dia, talvez fosse aceitável, não sabemos direito isso, né? Uma lata de cerveja, 600 ml, 500 ml de cerveja por dia, talvez seja aceitável, 100 ml de vinho, seja um valor. Atividade física e a redução do sal, porque no Brasil... É tirar o saleiro da mesa. Não, no Brasil a gente come muito sal. A média de ingesta do brasileiro é mais que o dobro do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Agora, doutora, essa pergunta tem que fazer, que muitas donas de casa estão nos vendo, nos ouvindo, pedindo para eu perguntar, né, se a atividade do lar, né, sobe, desce escada, pega a roupa aqui, leva a roupa lá, passa a vassoura, que não é fácil. Se a gente prestar atenção, a gente não aguenta um dia, meio dia a gente não aguenta. É uma atividade que pode ser computada como... Se tira um pouco do sedentarismo, mas o ideal seria você preparar, guardar um horário para você fazer meia hora. Uma sequência de exercícios. Uma caminhada, até para a cabeça, né? Para você pensar em outras coisas. Na hora que você está ali fazendo aquele exercício, você não está pensando na comida, não está pensando no que tem que passar a roupa. É para isso também, para ajudar ou amar a pessoa, né? Um coração apaixonado se recupera mais rápido? Ame sempre, né? Ame sempre. Acho que a vontade, né, de amar de amar, ela é... Quem ama os outros ama a si mesmo também, né? Acima de tudo, né? Exatamente. Doutor Marco, nós queríamos agradecer muitíssimo a sua presença aqui no programa. Doutor Marco Finger, cardiologista da clínica Pulsari. Tem um telefone que eu gostaria de colocar no vídeo. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. E até a próxima, doutor. Eu que agradeço. Gente, não percam, à meia-noite, o programa Clique Noite com Edmir Cleto. E o J+, você não pode perder, à 00:30. Va bene, per ora è solo una buonasera a tutti, dormire con Dio. Parliamo domani, riposare in pace. Ci vediamo domani, bella. Tchau, fui. Se existisse um aparelho de medir a pressão da alma, o meu, com certeza, estaria sem ponteiro.